O artigo 211 da Constituição diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. A legislação anterior tinha apenas o Sistema Nacional de Educação e poderia, federal, né, e poderia ser delegadas competências para os estados e para os municípios. Nem a União delegou competência para o Estado, nem o Estado delegou para os municípios. A nossa Constituição diz que União, Estados e municípios, eles têm liberdade para organizar os seus sistemas de ensino em regime de colaboração. A LDB, no artigo 8º, repete o mesmo, a mesma orientação da Constituição. Quer dizer, não delegação de competências, mas regime de colaboração. Cabe à União, artigo 8º, a articulação da política nacional de educação. Quer dizer, articulando os diversos níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. Uma função normativa da União: definir diretrizes curriculares nacionais. Diretrizes, não currículo mínimo. Porque o currículo é da escola, nem é do Conselho Estadual, nem é do Conselho Municipal, é da escola a competência. A União define diretrizes que são complementadas no nível dos estados e dos municípios. Artigo 9º. Algumas incumbências da União: elaborar Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados e municípios. Essa lei 10.172 de 2001 aprovou o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, de duração para 10 anos, quer dizer, vai até 2011. Prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios, desempenhando aí uma função redistributiva e supletiva. Exemplos: Fundef, Fundeb, dentro dessa perspectiva, e coletar, analisar e disseminar informações educacionais. As informações que vocês trabalham no dia a dia, aí, por exemplo, com dados do SAEB, dados do PISA, dados do SARESP, que estão sendo trabalhados agora, etc. Estabelecer em colaboração competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional, né? Para nortear currículos e seus conteúdos mínimos, de forma a assegurar uma formação básica comum, nortear a elaboração de currículos, não definir currículos mínimos. Assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, SAEB, ENAD, etc. Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão, e o Conselho Nacional de Educação tem a missão de resolver todas as questões suscitadas num período de transição para a nova LDB ou para novas legislações. Os estados, compete aos estados organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, do estado, definir com os municípios formas de cooperação na oferta do ensino fundamental, porque o ensino fundamental é obrigação compartilhada de estados e municípios. Pode definir primeira parte no município, segunda parte no estado, tudo no município. Depende de um acordo de cooperação entre o estado e o município. O ensino fundamental é direito público do cidadão e tem que ser garantido, e todos devem contribuir para isso. Inclusive a União, só que a União supletivamente. Certo? Fundeb, Fundef
trabalham nessa perspectiva. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar cursos e instituições de ensino no Estado, no ensino fundamental, médio. A competência é do Estado, Conselho Estadual e Secretaria de Educação. Normas complementares para o seu sistema de ensino e assegurar o funcionamento do ensino fundamental e do ensino médio. Ensino médio é responsabilidade primeira do Estado, como eu já disse. Municipais. Compete ao município organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais dos estados e da União. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, quer dizer, toda a educação infantil e os da sua própria rede. Oferecer, olha que interessante, isso é importante, oferecer educação infantil em creche e pré-escola, responsabilidade primeira do município, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente se estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Isto é, acima dos 25% ou 30%, dependendo da lei orgânica do município. E o município pode optar por integrar-se, já recebeu o cartão vermelho, a um sistema único de ensino fundamental.